Oi, gente. Aqui é a professora Leila Pio, da Universidade Federal de Lavras, também da startup AgroAqui. Então, o pessoal da AgroAqui resolveu trazer para vocês hoje informações, na verdade, atualizações sobre informações de vírus em pitaia. Bom, o que já sabemos até o momento sobre esse assunto vírus em pitaia? Infelizmente, gente, nós sabemos pouco sobre isso, porque é um assunto que está começando a ser estudado agora. Então, o que sabemos? Que existe vírus atacando pitaia e que esses vírus são transmitidos por propagação de uma planta doente ou por poda. Então, se eu tenho uma planta doente na minha propriedade, eu multiplico ela por estacas ou enxertia. Então, eu estou multiplicando uma planta com vírus. Todos os clones dessa planta estarão com vírus. Ou por poda, né? Então, se eu tenho uma planta doente e uma saudável, eu corto uma planta doente, em seguida corto uma planta saudável sem desinfetar a ferramenta, eu estou automaticamente transmitindo o vírus de uma planta para outra, porque ele vai pela seiva da planta. Não há cura, tá? Então, se eu tenho uma planta contaminada na minha propriedade, ela vai estar eternamente contaminada, né? Ela pode estar exibindo sintomas ou não. Então, isso é uma outra questão. Esses vírus, eles podem não exibir sintoma algum e nunca se vai saber se essa planta tem vírus, a não ser que se faça análise, ou ela pode estar exibindo sintomas, e foi assim que a gente descobriu, né, a presença desse vírus, justamente por observar os sintomas. Pode causar prejuízo, tá? Então, a grande maioria dessas plantas nada acontece, né? Elas não exibem os sintomas, elas não diminuem a produtividade e elas ficam com o vírus lá dentro, mas ele parece que não é ativado. A planta fica o tempo todo, a vida toda, sem exibir os sintomas. Mas, eventualmente, algumas plantas exibem sintomas, tá? E esses sintomas a gente já vai falar bastante sobre eles nos próximos slides. E, eventualmente, dessas plantas com sintomas, algumas podem morrer, tá? Então, existe um prejuízo causado pela morte da planta e também por envelhecimento dos clones, ou seja, quando se acumula bastante vírus na planta, ela passa a ter uma vida útil menor também. Quais são os vírus que atacam pitaia? O gênero Potexvírus ou Potexvirus é o único gênero viral relatado que infecta pitaia até agora, e aí inclui 4 espécies, que é o nosso conhecido CVX, que é o Cactus virus X ou Cactus vírus X, né? Os nomes de vírus são em inglês, mas aqui vamos falar em português. Nós temos o Pitaia vírus X, esse Zygocactus vírus X e esse último que eu não sei nem pronunciar. Então, até o momento foram descobertos esses 4 vírus. Nós já identificamos o CVX em todo o material que nós analisamos, esteve presente esse vírus, e na última análise nós detectamos também o Pitaia vírus X. Então, no mesmo material, 2 vírus. Isso nos deixou bastante preocupados. Bom, e qual é o sintoma de cada um desses vírus? Não dá para saber qual o sintoma de cada um desses vírus, porque eles são muito parecidos. E também, os vírus que são pertencentes a esse gênero, eles frequentemente co-infectam plantas de pitaia, proporcionando o acúmulo de vírus. Ou seja, em uma planta pode ter um vírus, um tipo, né, de vírus, 2 tipos, 3 tipos,
ou até mesmo os 4 tipos de vírus infectando a planta naquele momento. Então, nós vamos falar dos sintomas, mas não dá para separar: esse sintoma é do tipo de vírus, esse aqui é de um outro tipo, né? Então, nós vamos falar dos sintomas pertencentes ao gênero que causa os 4 tipos de vírus. Então, aqui são materiais de artigos que nós observamos, né? Então, são manchas mosqueadas de vários formatos, de várias cores. Então, tem alguns tipos de mosaico, né? Com verde claro, verde escuro, às vezes amarelo, ou manchas esbranquiçadas. Um sintoma muito comum é o retorcimento dos cladódios, né? Então, os cladódios, eles ficam com esses aspectos todos retorcidos. Isso a gente vê em praticamente todas as propriedades que eu costumo visitar. Eu sempre vejo cladódios retorcidos, né? A gente nunca relacionou isso com vírus, só após ter contato realmente com esses artigos e as análises que nós realizamos. Então, realmente, vírus, plantas retorcidas é um sintoma muito importante do ataque dos vírus. Plantas totalmente arroxeadas é outro sintomas. Aqui mais plantas com essas manchas, né? Então, a planta verdinha com manchinhas, pintinhas verdes mais claras. Aqui vários sintomas diferentes. Então, a planta apresenta uma clorose, um murchamento assim, sem causa aparente, sem falta de água, sem ataque de cochonilha no colo da planta, que é uma coisa que também causa murchamento, mas aqui não é o caso. Sem o ataque de nematóides, ela apenas murcha do nada. Então, esse é um sintoma importante também para o vírus. As manchas, né, cloróticas, aqui umas manchas de formato um pouco diferente do que a gente já viu. Esses cladódios retorcidos, que a gente já falou, e as necroses. Nós já observamos também materiais de produtores, essas necroses, né, que na verdade as manchas vão evoluindo até chegar nessas necroses. Então, aqui a gente mostra também essas manchas que que atacam cladódios e também frutos, e causando inclusive as necroses. Bom, gente, e foi aqui que tudo começou. Essa foto é minha, foi de um material que eu adquiri de um produtor de mudas. E quando eu me deparei com as mudas, com esse sintoma, eu apavorei. Eu levei para o laboratório, porque é um sintoma muito característico de vírus, né? O mosaico, que a gente vê em tantas outras espécies, e eu tinha me deparado com isso em pitaia, que nunca tinha ouvido falar de vírus em pitaia. Levei para o laboratório de virologia da UFLA e foi detectado o CVX. Eu me apavorei, que eu arranquei todas as plantas e pus fogo. Hoje eu sei que não deveria ter feito isso, porque hoje a gente sabe que as plantas, elas podem permanecer assim pelo resto da vida, sem evoluir os sintomas e sem perder produtividade. Mas até então eu não sabia, eu achei que eu ia contaminar todo o meu pitaial e joguei fora. Depois disso eu comprei mudas de novo e fiz análise e apareceu o CVX. Depois eu comprei de um terceiro produtor, fiz análise, apareceu o vírus de novo, CVX. De um quarto produtor, fiz análise de novo, além do CVX, apareceu também pitaia vírus X. E agora eu ainda precisei de variedades novas, eu comprei mais 2 variedades diferentes de um mesmo produtor, todos eles muito idôneos, né? Muito caprichosos com o material deles, mas mesmo sem sintomas, sem nada, a gente começou a detectar esses vírus. Isso que
que me deixou realmente preocupada. E depois disso, os produtores começaram a me mandar materiais. Então, esse aqui é de uma produtora. O sintoma, inclusive, é lindo, né? Esse mosqueado amarelo. Mas, infelizmente, esse material também tem vírus CVX. Outros produtores mandando mais materiais e a gente analisando a presença de CVX. Esse aqui já é um pouco diferente, mas também é o mesmo vírus, né? O sintoma é diferente, mas é o CVX também. Então, ele tem essas bolhas, né, que a gente consegue, inclusive, sentir ao tato. E esse é um sintoma bem mais evoluído que logo pode vir a virar mesmo a necrose, né? Que é a ferida mesmo aberta na planta. Essas aqui são bolhas, né, em toda a planta e o murchamento. Então, essa questão do murchamento é que a planta morre com isso aqui. Então, são raras as plantas que morrem, normalmente são mudas ainda. Elas secam completamente sem nenhuma outra causa aparente, né? Ficam totalmente desidratadas e com esses sintomas, né, de bolhas mesmo, que a gente passa a mão, a gente sente essas bolhas. E aí essa planta não vai para frente, ela vai ficar assim a vida toda. Então, nesse caso, sim, a gente tem que tirar essa planta. Esse aqui é a mesma coisa, né? São mudas. Das últimas mudas que eu comprei, ainda estou esperando o resultado das análises, mas 2 das plantas ficaram dessa forma. Não emitiram raízes e desidrataram completamente. Elas estavam, né, sendo regadas, estavam sendo muito bem cuidadas. E aqui o resultado ainda não saiu, mas eu tenho certeza que vai dar o vírus, pelo que a gente já viu. Outros produtores com esses sintomas, né, de plantas retorcidas, né, especialmente a ponta do cladódio retorcido, também deu positivo para o CVX. E algumas, né, além da ponta retorcida, tem as manchas, outras não. Outras são apenas o cladódio retorcido, mas ambas têm o vírus. Então, o que se deve fazer? Bom, eu disse para não jogar a planta fora no primeiro momento, né? A não ser que ela morreu, né? Como aquelas que eu mostrei para vocês que secam e morrem. Mas se elas estiverem bem saudáveis, deixem elas serem as últimas plantas a serem podadas ou a serem colhidas, para não correr o risco de passar para uma planta saudável, né? Mas hoje em dia a gente vê que não há necessidade de tirar a planta da área, mesmo porque a maioria não exibe sintomas. Então, se vocês têm uma planta com sintomas e já passou a tesoura no seu pitaial sem desinfetar, né? Porque há poucos meses a gente ainda não sabia disso. Então, certamente já está todo contaminado e vão ter plantas sem sintomas com o vírus. Então, a minha recomendação é: não arranque a planta, aguarde, né? Pode não diminuir a produtividade, a gente vê que isso normalmente não acontece de diminuir a produtividade. O que acontece, não sei em pitaia, mas o que acontece com vírus de forma geral nas plantas é que com o acúmulo de vírus elas vão tendo envelhecimento de clones, que a gente chama, né? Ou seja, ela vai ter uma vida útil menor, ela vai durar menos que uma planta totalmente saudável, né? Mas enquanto a gente ainda não sabe muito sobre ela, eu não recomendo tirar, a não ser que ela morra, que ela esteja totalmente desidratada e não vai sair disso, né?
Então aí ela deve ser arrancada, espera algumas semanas antes de colocar uma planta nova no lugar, justamente para esperar o vírus morrer. O vírus não vive fora da pitaia, né? Então no chão ele não vai viver. Pode viver assim alguns dias, mas não muitos. Então a gente espera algumas semanas, né? Eu espero assim uns 3 meses para ter certeza, mas nem precisa tanto. E adquirir mudas indexadas. Para pitaia ainda não tem, tá? Mas eu vou explicar para vocês o que é indexadas, porque logo isso vai acontecer. As mudas indexadas são mudas comprovadamente isentas de vírus. Então, normalmente os grandes viveiros, né, totalmente profissionais, eles fazem análise de suas matrizes de tempos em tempos, ganham o certificado do laboratório para poder exibir para o cliente, caso ele solicite, né, se essa planta realmente é livre de vírus. Então, uma planta vai ter esse certificado só se ela não tem vírus, né? Mas vamos imaginar que isso esteja totalmente difundido no Brasil, que eu acho que pode ser realmente a nossa realidade. Isso significa que a gente dificilmente vai encontrar um viveirista que tenha uma planta isenta de vírus. Mas aquela espécie, aquela variedade é importante e ela precisa passar por uma limpeza viral. Dá para fazer isso? Dá. Existem laboratórios, né, de cultura de tecidos especializados em fazerem limpezas de vírus. Como que se faz isso? Você vai levar a planta até o laboratório. Lá a planta vai passar por um processo que a gente chama de limpeza clonal. As gemas vão ser retiradas, né? As gemas, que é aquela parte meristemática da planta, onde gera broto, onde gera fruto, né? Que vai estar ali no meio dos espinhos da planta. Essa gema, ela é retirada de uma forma bem pequena, né? Um olhinho de mosquito que a gente só vai enxergar na lupa. Aquele material vegetal bem pequeno, ele vai crescer em cultura de tecidos, né, em condição de plena asepsia, e ali vai desenvolver uma planta completamente sem vírus, porque os vírus eles não chegam nos meristemas, porque é material de crescimento muito ativo e os vasos condutores de seiva eles não estão formados ali. Então o meristema ele não tem vírus, a não ser que seja um tipo de vírus específico que esteja dentro do DNA da planta, o que eu acredito que não seja o caso da pitaia, né? Porque são poucos vírus que são dessa forma. Mas no caso da pitaia, não há nenhum indício de que esteja ligado ao DNA da planta. Então é possível fazer limpeza. E aí, quando aquela planta desenvolver no laboratório, né, ela vai ser levada de volta para o viveiro, e aí sim ela vai estar limpa dos vírus, e aqueles clones saídos daquela planta também não vão ter. Então realmente é difícil, mas é possível, tá? Bom, pessoal, então se vocês gostaram, se essa informação foi útil para vocês, por favor, deixe o seu like e siga a gente nas redes sociais da Agro Aqui, tá bom? Qualquer dúvida vocês podem deixar embaixo nos comentários que a gente responde. Um abraço a todos.